4 dicas para suas orquídeas soltarem flores, raízes e ficarem bonitas e sadias de uma forma 100% natural, sem você fazer nenhuma aplicação nela. Apenas com 4 dicas você vai obter esses resultados nas suas orquídeas de uma forma muito simples e fácil. Pessoal, muito importante que vocês fiquem até o final do vídeo, por favor, para você poder aprender e entender esses 4 métodos para suas orquídeas soltarem flores e raízes e ficarem bonitas de uma forma 100% natural, sem aplicação de nenhum produto. Então, por favor, não saia do vídeo, deixe o seu like, clique em inscrever-se e sem mais delongas, vamos para as nossas 4 dicas do vídeo de hoje. A nossa primeira dica, pessoal, é sobre o vaso, tá? Das suas orquídeas. Pode reparar, ó, que aqui tem garrafa PET de refrigerante, cachepô de madeira, vasinho normal, garrafa PET e tem esse vasinho aqui que já vem da floricultura e tem o vaso cuia, ó, para vocês verem. E também tem a nossa famosa castanha do Pará. Esse daqui são os melhores vasos para você plantar as suas orquídeas, tá? E lembrando, todas as vezes que você comprar no vasinho igual a esse daqui, ó, preto, faça bastante furo embaixo ou dos lados aqui, ó, igual esse daqui. Olhem só, muitos furos dos lados, tá? Para poder fazer uma boa drenagem, pessoal. Um grande segredo no cultivo das orquídeas é o vaso bem furado, para poder ter uma boa drenagem e o substrato não ficar úmido e não matar as suas orquídeas. Agora, de todos esses vasos aqui, o melhor para você plantar as suas orquídeas é esse daqui, tá? Olhem só como que fica lindo a qualidade do vegetal da nossa planta. Esse daqui, por quê? Porque ele é transparente e transmite iluminação para as raízes das nossas orquídeas. Olha só, essa daqui é uma Phalaenopsis que está muito bem plantada, está com bastante raízes, folhas novas, haste floral, ó, e saindo brotação. Então, pessoal, você pode obter esses resultados nas suas orquídeas fazendo esses 4 passos. O primeiro é os vasos. Escolham o cachepô de madeira, é o melhor de todos, pessoal, não tem como. Cachepô de madeira é o melhor recipiente para você plantar as suas orquídeas, que é esse dali. E depois dele vem esse daqui, que é o vasinho transparente que transmite iluminação para as raízes. Então ela vai ter um desenvolvimento melhor e também vai soltar brotações muito fortes, porque vai passar iluminação para as raízes e isso é benéfico para as orquídeas e plantas. Vai deixar ela turbinada igual a essa Phalaenopsis aqui e igual a esses outros catacetos daqui, ó, com bastante florações e também enraizamento. Agora nós vamos para a nossa segunda dica. O próximo passo é a escolha do seu substrato, pessoal. Nós falamos do vaso, agora nós vamos falar do substrato, tá? Olha o resultado desse cataceto. Um broto extremamente forte aqui e 2 brotos extremamente fortes aqui desse outro lado também, tá? E olha só o substrato que está plantado. Esse substrato que está aqui, pessoal, é esse mesmo substrato aqui. Aqui tem vários tipos de substrato e eu vou falar todos eles para você agora. Anote aí em um papelzinho, tá? Para você procurar aí na floricultura da sua cidade. Pessoal, aqui tem casca de arroz carbonizada, chips de coco, tem perlita, pedra brita de construção, casca de pinos e um pouquinho de musgo com carvão. Tá? Esse daqui é um mix. O mix é porque nós misturamos todos eles. Você não encontra ele assim, tá? Pronto. Você vai ter que comprar um por um, chegar na sua casa e misturar eles. Todos esses substratos aqui, pessoal, cada um deles contém um nutriente para a nossa orquídea, tá? E lembrando, orquídeas não se planta na terra, gente, pelo amor de Deus. Muitas pessoas me mandam mensagem perguntando qual a melhor terra para plantar orquídea. Orquídea não se planta na terra. Esse daqui é o substrato para você plantar orquídeas, para elas soltarem raízes, flores, folhas, ficarem bonitas e fortes. E tudo isso você aprende aqui no nosso canal. Aproveite também e já deixa aqui nos comentários qual o estado e a cidade que você está nos assistindo e qual a dúvida que você tem no cultivo das suas orquídeas, que eu vou estar te respondendo e te ajudando. Então, para você plantar as suas orquídeas, esse daqui é o melhor substrato. Anotem todos eles, vai na floricultura, no viveiro da sua cidade. Se você não achar, você pode encontrar todos eles na internet. Mas lembrando, compre separado, chegue em casa, misture, que você vai ter um super substrato para você plantar as suas orquídeas, que é o famoso mix, tá? Esse daqui foi a nossa segunda dica, rapidinha, porque é sobre substrato. Não tem muito o que falar sobre eles, tá? Cada um contém um nutriente que vai ajudar as suas orquídeas. Agora, na nossa terceira dica, nós vamos falar sobre adubação, tá? Para você que quer colocar adubo nas suas orquídeas.
Antônio, você falou que era de uma forma 100% natural. Sim, pessoal, é as 4 formas mais simples para você fazer as suas orquídeas terem esses resultados que foram falados, tá ok? Esse daqui é o adubo que eu utilizo. Esse daqui, pessoal, é o Basacote, tá? Eu vou estar deixando a numeração dele aqui na descrição. Ele é o 16912 e vocês encontram em floriculturas e internets. Esse daqui, pessoal, ele é completo, tá? Ele tem todos os nutrientes, macronutrientes, micronutrientes, é rico em vários nutrientes que as nossas orquídeas necessitam. No caso, ele é completo, tá? E o melhor de tudo, você pode fazer as trouxinhas dele, tá? Igual eu faço, ou você pode colocar assim, ó, tá? Dispersado no vaso e no substrato, ó. Igual eu fiz aqui. Aqui também, ó. Todos os vasinhos, vocês podem colocar ele no substrato ou pode fazer as trouxinhas. Ele dura cerca de 1 ano, pessoal, 12 meses nas nossas orquídeas, porque ele é uma adubação de liberação lenta. Você pode pegar ele está molhado aqui porque eu vou usar já já nas minhas orquídeas. E pode vir aqui, ó, no seu substrato, que eu deixo num balde, ó. E pode apenas jogar ele aqui dentro e depois misturar com a mão. Depois que você fizer esse procedimento, pessoal, ó, só aqui, nesses dois, que é o adubo e o substrato, já dá um excelente resultado nas suas orquídeas. Por isso que eu falo, não tem segredo para você cultivar orquídeas. Aqui no nosso canal nós passamos dicas muito simples que se você aplicar nas suas plantas, você vai obter resultados. Então você vai colocar esse adubo nas suas orquídeas. Daqui 1 ano ou até 10 meses, se você quiser, você pode vir aqui e colocar mais um pouquinho nas suas orquídeas, tá? Porque ele supre todas as necessidades das suas orquídeas. Vai fazer ela soltar raízes, tá? Olha só, raízes, folhas novas, brotos, florações maravilhosas, que é o que nós mais gostamos nas nossas orquídeas. Então, podem usar Basacote. E agora a nossa última dica, a nossa 4ª e última dica, pessoal. Olha só, mas antes vou passar uma outra dica bem rapidinho para vocês, tá? Essa daqui, ó, deixa eu só ver se eu consigo tirar ali em cima. Ó, pessoal, essa daqui é um catacetum que está plantado na bolacha de madeira. Deixa eu só conseguir pegar aqui, ó, pronto. Olha o enraizamento dessa planta. Não sei se dá para vocês verem direito, ó. Está lotada de raízes. Qual que é a dica? Sempre que você plantar uma orquídea na madeira, ó, igual essa daqui, coloque um pouco de esfagno, tá? No substrato dela, igual eu fiz aqui, ó. Coloquei uma bolinha de esfagno e amarrei. O porquê? O esfagno, pessoal, vai segurar umidade para essa planta, tá? E isso vai fazer com que ela tenha um desenvolvimento melhor. Fica bem melhor do que você plantar ela na madeira assim, ó, sem nada. Só colocar a sua orquídea e pregar. Ela não vai conseguir retirar a água dessa madeira e não vai conseguir se suprir para poder soltar esse resultado, ó, de raízes grandes, grossas, folhinhas bem verdinhas. E é uma mudinha que foi feita do pseudobulbo. Nós temos vídeos aqui no nosso canal ensinando como fazer mudas de orquídeas do pseudobulbo. Então você pode fazer em casa sem problema nenhum, tá? Ó, que bonitinho que fica. Nós temos várias orquídeas aqui assim. Deixa eu agora colocar ela de volta no lugarzinho dela e falar para vocês sobre a 4ª dica, pessoal, que é a iluminação, tá? Olha só, a iluminação. A iluminação, pessoal, é muito importante porque, ó, todo o meu orquidário aqui, ó, é coberto, se vocês repararem, com um sombrite. E o que que acontece? Esse sombrite é o sombrite de 50%, ó. Deixa eu só puxar o zoom aqui para você, ó. Esse daqui é o sombrite de 50%. Percebam que ele é tipo umas fitinhas, ó. Não é umas fitinhas arredondadas, é umas fitinhas achatadas. Esse daqui é excelente para o cultivo das orquídeas. Eu uso o de 50%, mas você tem que ver aí na sua casa qual que fica melhor. Porque aqui eu moro no estado de Rondônia e aqui, pessoal, é muito sol, muito quente, tá? Então elas precisam de uma boa iluminação. Orquídeas amam iluminação. Olha o tamanho desse broto aqui. Olha só o tamanho, que loucura, pessoal. Entendeu? Isso que eu falo. Todas essas dicas funcionam. O que acontece é que as pessoas veem as dicas, acham muito simples e não fazem. Preferem dicas mais complicadas, tá? O básico funciona. Faz todos esses processos na sua casa. Iluminação de 50%. Elas amam meia sombra, tá? Com bastante claridade, igual está aqui, ó. Estão encostadas no muro
e com um sombrite cobrindo aqui, ó. E ali tem a casa, então bate o sol direto nelas aqui, tá? Então essa daqui é a nossa quarta e última dica para você aplicar aí no seu cultivo de orquídeas e obter um excelente resultado. Olha o tamanho desse outro broto aqui. Que escândalo, para vocês verem, ó. E o substrato é o mesmo que eu falei, tá? O adubo também é o mesmo. Então vocês podem seguir esses 4 passo a passo que vai dar um excelente resultado nas suas orquídeas. Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que ficaram até o final. Por gentileza, curte, compartilhe e também deixe um comentário e venha fazer parte do nosso canal você também. Fiquem com Deus e tenham todos uma ótima semana.